Dia 21 de setembro é Dia Mundial de Conscientização contra a doença de Alzheimer, uma doença que é a causa mais comum de demência, sendo responsável por 70% dos casos de demência no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que tem mais de 35 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo, mais de 1 milhão só no Brasil, e acredita-se que esse número vai duplicar até 2030 e triplicar até 2050. Essa é uma doença que tem um tempo de desenvolvimento de mais de 30 anos, às vezes, o que significa que você talvez não esteja na idade de ter Alzheimer, mas você certamente está na idade de começar a se prevenir contra o Alzheimer. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar 12 maneiras para combater ativamente o Alzheimer. Salve, salve! Meu nome é Matheus Macedo, eu sou o primeiro brasileiro a se formar em Ayurveda lá na Índia, onde eu morei por quase 7 anos e de onde eu fundei o Vida Veda. E se você é dessas pessoas que está sempre querendo ser mais saudável e ter mais energia, se inscreve agora aqui no canal, porque eu lanço vídeos todas terças e quintas para ajudar você e a sua família a terem mais saúde. A doença de Alzheimer está entre as 7 doenças que mais matam seres humanos no planeta Terra. E recentemente o The Lancet, olha só, publicou um relatório redigido por 28 especialistas, membros da Comissão Lancet para Prevenção, Intervenção e Assistência à Demência. E eles falaram sobre os 12 fatores de risco que podem prevenir ou atrasar o aparecimento da doença de Alzheimer. E junto com ela a gente poderia colocar o Parkinson e Hutchinson. Eu posso fazer vídeos específicos sobre elas também mais pra frente. Então vamos lá, vamos falar sobre os 12 fatores de risco e as 12 dicas que eu vou te dar, pelo menos uma dica para cada um desses fatores de risco, para você poder combater ativamente o Alzheimer. Dica número 1. Hipertensão. Tem um médico americano chamado Dr. Michael Greger que escreveu um livro que chama Comer para não morrer, como foi traduzido no Brasil. Em Portugal ele foi traduzido como Como não morrer. Nesse livro ele listou algumas das doenças que mais matam os seres humanos e falou também sobre a nutrição, o relacionamento entre o desenvolvimento dessas doenças e aspectos nutricionais específicos. Tem um capítulo inteiro lá sobre hipertensão, no qual ele te mostra estudos muito interessantes relacionando uma alimentação baseada em plantas, ou majoritariamente baseada em plantas, com a diminuição dos casos de hipertensão. Acho interessante também comentar aqui contigo que tem um estudo que foi feito por um autor chamado Dan Buettner, chamado Zonas Azuis, Blue Zones em inglês, que eles foram atrás dos lugares onde as pessoas são mais longevas no mundo, Então os adventistas do 7º dia na Califórnia, uma galera lá da Ilha da Sardenha na Itália, até Okinawa no Japão. E uma descoberta que eu achei bem interessante, que vai contra uma crença muito comum na nossa cultura, é de que pessoas mais velhas, quando são saudáveis, vão ficando mais hipotensas. Tô te falando isso porque a maioria das pessoas tem a sensação de que hipertensão é uma consequência natural da idade. É muito comum, eu vejo na clínica pacientes que chegam dizendo: olha, doutor, eu sou hipertensa, mas é porque eu já tenho 70 anos de idade, 80 anos de idade. E essa ideia é completamente equivocada. A verdade é que seres humanos, quando envelhecem de maneira saudável, não têm tendência a ter hipertensão. Então a minha dica aqui para você poder combater ativamente o Alzheimer em relação ao fator de risco hipertensão é você buscar ter uma alimentação baseada em plantas. Se você quiser mais referências, procura ler o Comer para não morrer do Dr. Michael Greger e os Zonas Azuis do Dan Buettner, para você buscar aí algumas referências interessantes para você. Dica número 2. Escolaridade. Os pesquisadores do The Lancet, eles colocaram como risco número 2 para o desenvolvimento de Alzheimer baixa escolaridade na infância. E aqui vem um grande alerta quando o assunto é o país Brasil e política de saúde pública brasileira. O Brasil é um país com uma baixa escolaridade, se comparado com outros países mais desenvolvidos, e isso já começa a apontar para o Brasil como um país de potencial desenvolvimento de Alzheimer de agora para diante, considerando que hoje a gente tem mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras que já sofrem dessa doença. E aí aqui não tem jeito, a minha dica é uma dica de política pública, na verdade. Então você melhorar a qualidade das escolas em âmbito nacional como medida do governo mesmo. Ah, mas Matheus, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu não sou ministra da educação. Você pode fazer voluntariado, por exemplo, você pode ajudar para que pessoas da tua localidade elas recebam a escolaridade que elas precisam. Talvez você consiga apoiar financeiramente instituições, organizações não governamentais que estão tentando aumentar
essa escolaridade, o acesso à escola de pessoas em diversos locais do Brasil. Dica número 3, cuide da sua saúde auditiva. A deficiência auditiva é considerada um fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer pelos pesquisadores do The Lancet. E aí aqui o Ayurveda entra e brilha. A gente fala, e aí vou usar um linguajar mais ayurvédico agora, que o Vata Dosha é uma das influências que acaba afetando todos os seus canais, né? Todos os buraquinhos que você tem aí no seu rosto, por exemplo, tem uma tendência a acumular ou agravar o Vata, né, ao longo da sua vida. Isso significa que o Vata vai ressecando o seu ouvido e aí com isso prejudicando a sua audição. Vata também é um dosha que é responsável pela boa regulação dos órgãos dos sentidos, então a perda auditiva tem total relação com o bom funcionamento ou mau funcionamento de Vata Dosha. Para apaziguar o Vata Dosha nos seus ouvidos, de acordo com a Ayurveda, você deveria fazer um Karna Puranam, a aplicação de óleo de gergelim morno em banho-maria. A gente também usa o Jatyadi Tailam, né, que é um óleo medicado de jasmim, né, com aplicação nas orelhas. Você pode simplesmente botar um pouquinho de óleo no seu dedo e aí aplicar e fazer uma massagenzinha na sua orelha. Em seguida você coloca uns algodõezinhos para sugar o excesso de óleo, não deixando nenhum resquício de óleo aí no seu canal auditivo. Se você não sabe fazer essas terapias ayurvédicas, esses procedimentos e gostaria de aprender, a gente tem um curso, né, um certificado nos fundamentos do Ayurveda. Nesse curso eu te dou os fundamentos teóricos e práticos que você deveria usar, né, para aplicar o Ayurveda na sua vida. Lá tem uma aula inteira sobre Karna Puranam que você pode aprender. Vou botar o link desse curso na descrição desse vídeo aqui para você. Dica número 4, pare de fumar. O tabagismo é considerada a quarta causa, digamos assim, o quarto fator de risco listado pelos pesquisadores do The Lancet para o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu fiz uma live com a doutora Alessandra Raskovski. A Alessandra, ela é a pessoa que está à frente de um projeto que chama Projeto Cérebro em Ação, que é um projeto que conta com voluntariado no Brasil inteiro e que busca combater ativamente o Alzheimer. Eu vou colocar o link para essa live que eu fiz com a doutora Alessandra Raskovski aqui e também na descrição desse vídeo para você. Ela é uma endocrinologista lá de São Paulo, maravilhosa, e eu tenho o prazer de poder apoiar o Projeto Cérebro em Ação junto com a Alessandra para inspirar cada vez mais pessoas a poderem cuidar das suas saúdes e da saúde das suas famílias. Nessa live com a Alessandra, a gente fala mais um pouquinho sobre tabagismo e o que você poderia fazer, as ferramentas que você poderia usar para efetivamente parar de fumar. Quinta dica que eu vou te dar hoje é controle o seu peso corporal. A obesidade foi considerada também pelos pesquisadores do Lancet como um fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. Eu entrei bem mais em detalhes sobre como perder peso no Ayurveda numa live inteira de quase 1 hora de duração que está aqui no YouTube também para você. Vou botar o link para essa live aqui em cima, vou botar ela também na descrição desse vídeo. Lá você vai ter uns 50 minutos, você pode assistir logo depois desse vídeo, eu te explicando exatamente tintim por tintim, como você pode perder peso de maneira saudável se essa é a sua necessidade. Dica número 6, combata ativamente a depressão. A depressão é considerado o 6º fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E como não poderia deixar de ser, eu fiz uma live inteira com o psicólogo Cremildo Tichong sobre como combater a depressão. Eu vou colocar essa live aqui e na descrição desse vídeo para você. Eu já fiz uma série de vídeos aqui no YouTube, inclusive, te falando sobre saúde mental e Ayurveda, como é que você pode tratar os desequilíbrios da mente na visão ayurvédica. Você encontra facilmente esse conteúdo todo aqui no nosso canal. Então, se você ainda não está inscrita, você está perdendo. Clica agora aqui embaixo para se inscrever no canal e também clica no sininho para você não perder nenhuma notificação quando saírem vídeos novos aqui. As pessoas têm muita dificuldade de entender por que outras pessoas são deprimidas e muitas vezes a gente acha que é simplesmente se anima aí, vambora, levanta essa cabeça, quando a depressão ela envolve fatores hormonais, fatores alimentares, fatores genéticos, fatores de estilo de vida e de convivência, então fatores históricos, inclusive sociais. A depressão é uma doença muito séria, é uma doença multifatorial e que deve, assim ser, devidamente endereçada e tratada. Inclusive, o mês de setembro é chamado de Setembro Amarelo, é um mês de combate ao suicídio, conscientização a respeito de saúde mental. E se você sofre dessa doença, o primeiro passo, efetivamente, para o tratamento e para a cura é o pedido de ajuda. Dica número 7.
trate a sua diabetes. A diabetes é considerado o 7º fator de risco pelos pesquisadores do The Lancet no desenvolvimento de doença de Alzheimer. Interessante que aquele livro que eu te recomendei lá no início, o Comer para Não Morrer, também tem um capítulo inteiro sobre diabetes. A maioria das pessoas tem uma crença de que a diabetes ela é causada pelo excesso de açúcar, quando hoje em dia a gente já entende que a diabetes ela é causada por um excesso de gordura no corpo. Tem excelentes pesquisadores e nutricionistas, inclusive, já falando sobre isso cada vez mais. E eu fiz umas 2 lives, inclusive tem uma palestra da nutricionista Denise Carreiro aqui no YouTube. E eu vou colocar a primeira live que a gente fez junto, que eu chamei de a melhor live de nutrição que você já viu. Vou colocar o link aqui para você e também na descrição. E na descrição eu também vou te colocar uma palestra que a Denise deu para o nosso congresso Vida Veda de Medicina Integrativa sobre resistência insulínica e doenças crônicas não transmissíveis. A Denise Carreiro é uma baita nutricionista, eu tenho certeza que você vai adorar assistir essa palestra logo depois desse vídeo aqui. 8ª dica que eu vou te dar no vídeo de hoje: aumente o seu contato social. Os pesquisadores do Lancet botaram como fator de risco aqui o baixo contato social e, passado já alguns anos, né, que a gente ficou totalmente enclausurado por conta da pandemia, a gente entende como o isolamento social realmente cobra o seu preço na vida dos seres humanos. Nós somos bichos de tribo, né? Bichos sociais que se beneficiam desse contato mais próximo, mais íntimo com outros seres humanos. Então, buscar grupos de apoio, fazer atividades em grupo, atividade física, jogar xadrez na praça, tudo isso pode te ajudar a conviver mais em sociedade e simplesmente conviver com outras pessoas já abaixa o seu risco de desenvolvimento de doença de Alzheimer. Olha que dica boa, né? Aumenta a sua vida social por um lado e ainda melhora a sua saúde por outro. Esse é um dos alicerces, inclusive, do projeto Cérebro em Ação, que eu já comentei contigo e que você pode saber mais naquela live que eu já botei aqui para você. Dica número 9. Nutra o seu pilar do movimento. A inatividade física foi considerada também um fator de risco no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, aumentar a sua atividade física, o seu ritmo de atividade física pode ser uma das melhores coisas que você faz para prevenir a doença de Alzheimer, inclusive para prevenir uma série de outras doenças. A atividade física ela deveria ser diária na visão do Ayurveda, diária, 7 dias por semana. Eu costumo recomendar no mínimo 30 minutos de atividade física, que pode ser dança, pode ser luta, pode ser caminhada, pode ser bicicleta, podem ser aulas em coletivo, o que acaba te ajudando, né, com o nosso item anterior também, aumentar o seu convívio social. Então imagina que você pode fazer uma aula de luta ou de algum esporte como futebol ou basquete, isso aumenta o seu convívio social e ainda garante a sua atividade física. Eu costumo dizer que você deveria suar um pouquinho e se divertir muito. Isso configura uma boa atividade física. 10ª dica do nosso vídeo de hoje: diminua o seu consumo de álcool. Um consumo excessivo de álcool também foi considerado um fator de risco no desenvolvimento de doença de Alzheimer, e o alcoolismo ele acaba sendo a base para o desenvolvimento de uma série de outras doenças também. A gente sabe, por exemplo, de acordo com um comunicado do INCA, baseado no IARC, a agência da Organização Mundial de Saúde para a pesquisa, né, do câncer, essa agência, né, o IARC, liberou um relatório de 50 anos de pesquisa e estudo de câncer, que colocou o álcool etílico como um carcinógeno classe 1. Isso significa que não existe quantidade segura de consumo de álcool para pessoas que estão preocupadas em não desenvolver câncer. Né? O câncer é a 2ª doença, né? Considerando todos os cânceres juntos, são a 2ª doença que mais matam seres humanos no planeta Terra. Então, se você quer diminuir a incidência de doença de Alzheimer e também de câncer, a 2ª doença que mais mata, e o Alzheimer que está entre as 7 que mais matam, você deveria beber 0. Se o consumo de 0 bebida alcoólica não for possível para você, a diminuição do consumo que você tem hoje em dia, com certeza já te coloca mais perto desse destino. E aí é uma hora que eu gostaria de saber de você. Me conta aqui nos comentários, até agora, o que está mais difícil de fazer? Porque muitas pessoas realmente sentem dificuldade quando o assunto é bebida alcoólica. Elas dizem: poxa, Matheus, pede para fazer atividade física, pede para eu ler livros antigos do Ayurveda, pede para eu fazer qualquer coisa, mas não corta a minha cervejinha no final de semana, né? Você está querendo acabar com todos os meus prazeres e eu não tô. O meu objetivo aqui, né, o meu dever aqui nesse vídeo é te informar. O que você faz com a sua saúde, é claro, responsabilidade sua. 11ª dica do vídeo de hoje: respire ar puro. A poluição do ar é o 11º fator de risco, de acordo com os pesquisadores do The Lancet,
para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E eu sei, se você mora numa cidade grande, que o ar é muito ruim, não tem muito como você seguir isso aqui perfeitamente. Eu tive a oportunidade recentemente de me mudar para um sítio, né? A gente inclusive chama ele de Sítio Ayurveda. Você pode seguir o @sitio.ayurveda no Instagram. Eu recebo pessoas para imersões em Ayurveda e Yoga que passam pelo menos uma semana com a gente lá no sítio. No sítio onde eu moro, por exemplo, tem o famoso líquen rosa, que é um líquen, né, que cresce nas árvores, que é um forte indicativo de que o ar é bastante puro. Então eu hoje tenho a possibilidade de respirar esse ar puro todos os dias da minha vida. Mas se você ainda não tem, se você vive num contexto de uma cidade muito grande, muito poluída, talvez valha a pena investir num purificador de ar para dentro da sua casa. Existem umas maquininhas que não são muito grandes e que te ajudam a purificar e a melhorar a qualidade do ar. Respirar puro pode ser um diferencial para você não desenvolver não apenas, né, a doença de Alzheimer, como outras doenças pulmonares. Eu sei que parece até esquisito a gente ter que falar isso em voz alta, né? Mas a gente se distanciou tanto do que é natural para os seres humanos que hoje em dia a gente tem que explicar aqui no YouTube que respirar puro é fundamental para você ter uma vida boa. Assim como a água, né, pura, que a maioria das pessoas nem percebe se está bebendo água pura ou não, e esquece que o que você bebe de água e que compõe 70% às vezes do seu corpo é fundamental para a sua saúde, né? Então não esqueçam do ar, da água e da comida, os 3 alimentos fundamentais, né, que nutrem o seu corpo. E para terminar, a 12ª dica do nosso vídeo de hoje é: proteja a sua cabeça. Lesões cerebrais traumáticas são consideradas um fator de risco para o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Então, se você anda de moto sem capacete, se você faz artes marciais e você recebe muita pancada contra a cabeça, toma cuidado, protege bem a sua cabeça e talvez procure outras atividades menos danosas para o seu sistema nervoso central, porque lesões cerebrais traumáticas são o 12º fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. E aí eu olho aqui, né, no próprio relatório do The Lancet, eles falam que os 9 primeiros desses fatores que eu listei aqui atrás para você estão associados a 34% dos casos de demência. O restante da lista, né, os fatores 10, 11 e 12, consumo excessivo de álcool, poluição do ar e lesão cerebral traumática, representam respectivamente 1%, 2% e 3% dos casos de demência. Eles também relacionam sintomas diferentes em fases diferentes do desenvolvimento da demência e, por consequência, da doença de Alzheimer. Então vamos falar um pouquinho sobre essas 3 fases e sobre os sintomas que podem aparecer em cada uma delas. Então olha só, na fase leve, você tem sintomas como alteração de humor e comportamento, apatia, irritabilidade, depressão e ansiedade. Você tem desorientação, como por exemplo, quando a pessoa esquece o caminho de casa. Você tem dificuldade de concentração e raciocínio e perda leve da memória. Em seguida, a gente passa por uma fase moderada do desenvolvimento da doença, que relaciona alterações de comportamento, como por exemplo, agitação, inquietação, até agressividade. Podem acontecer alucinações e delírios. Pode ocorrer a desorientação mais grave, por exemplo, a pessoa pode se perder mesmo dentro da própria casa, distúrbios de sono e tendência de trocar a noite pelo dia e problemas de memória mais graves, que exigem inclusive supervisão da pessoa. A terceira fase é chamada de avançada ou terminal, e nela é recomendada uma supervisão contínua, com auxílio com alimentação, banho e trocas. Confinamento em cama ou cadeira de rodas, a pessoa apresenta dificuldade para engolir, dificuldade para entender o que acontece ao seu redor, incapacidade de se comunicar, incontinência urinária e fecal, perda de equilíbrio e perda de memória grave. Por exemplo, ela chega a não reconhecer mais as pessoas que são familiares, por exemplo, dela, a vida inteira. Essa é uma doença efetivamente muito triste, que está entre as doenças que mais matam, mas a boa notícia é que você tem aqui 12 dicas que você pode aplicar na sua vida para combater ativamente a doença de Alzheimer. Vou te convidar para seguir também nas redes sociais o projeto Cérebro em Ação, um projeto que é realizado lá pela Casa Consciência em parceria com o Vida Veda. A gente tem muitos voluntários no Brasil e no mundo inteiro, inclusive, que estão aí espalhando conhecimento e se juntando para combater localmente o Alzheimer no mundo inteiro. Se você quiser ser voluntária ou voluntário do Cérebro em Ação junto com a gente, você vai ser muito bem-vinda. Entra lá no Instagram do Projeto Cérebro em Ação, manda uma mensagem, né, um DM, uma mensagem direta, que a gente entra em contato contigo e vai ser muito bom ter você a bordo desse projeto. E agora, eu quero saber de você.
Me conta nos comentários se você conhece alguém que sofre ou já sofreu de doença de Alzheimer, se você já viu isso afetar, né, alguém à sua volta. A maioria das pessoas conhece pessoas que sofrem ou sofreram de doença de Alzheimer e você pode ver como essa doença ela efetivamente afeta a malha social. É por isso que a gente precisa se juntar para combater o Alzheimer como uma unidade. E se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo e segue o canal. Clica também no sininho para você não ficar por fora de nenhum conteúdo que sair. A gente libera vídeos todas terças e quintas. Você também me encontra em todas as redes sociais, então precisando de uma mãozinha com a sua saúde, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.